This call is now being recorded. Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber um membro do nosso programa de pós-graduação, o professor Reza, mais conhecido como Reza, né? Mohamed Reza Durst, e vai nos dar a satisfação aqui de falar sobre um tema muito interessante. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, como de costume. Fiz uma colinha aqui do Lattes, professor Reza. Tem uma formação e uma atuação aqui em diferentes áreas, o que dá uma versatilidade muito grande nas suas pesquisas, certo? Então, o professor Reza, ele tem graduação em Física pela Universidade de Guilin, certo? Mestrado em Física pela Física do Estado Sólido, né? Pelo Islamic Azad University, certo? E doutorado em Física também pela University Technology da Malásia, certo? E vem trabalhando aqui na área de Física do Estado Sólido, com particularidade em propriedades ópticas dos materiais, vidros dopados com terras raras, vidros cerâmicos, espectroscopia de luminescência de ápice convexo e nanopartículas metálicas, e aí vai, os plasmas de superfícies. E ele também teve atuação em diversas universidades aqui no Brasil, como na USP, na Federal de Alagoas, e aqui professor da UAXA, né, e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física. E hoje vai nos dar a satisfação de ouvi-lo falar sobre um breve sumário sobre uma família antiga, rígido e transparente, os vidros. Então, professor Reza, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, eu agradeço ao nosso programa, né, e ao professor Rolanda, pelo convite para eu apresentar alguns dos resultados do nosso trabalho obtido recentemente, nos últimos anos, pelos nossos alunos e os colaboradores. E hoje eu diferenciei um pouquinho a minha apresentação, né? Eu vou dar um pouco da história desse tipo de material que é conhecido como vidros, né? Então, vamos lá. O sumário do nosso colóquio hoje, né? Vou dar um cronograma da família, né? Uma breve história, como que foi o surgimento dos vidros, né? O que é definição de vidros e vidros cerâmicos, alguns exemplos dos vidros, aplicações e características deles, e os vidros cerâmicos também, né? Alguns exemplos recentes que foi feito recentemente por aí, e alguns resultados nossos. Como que o tempo não vai permitir, né? Eu vou falar sobre cada assunto bem sumarizado, né? Bem breve. Então, a primeira pergunta é, né? O que é um vidro? Então, se você botar no Google, né, em inglês, um glass, né? Pesquisa um glass, o que é um glass, aí vai aparecer um copo de água, vai aparecer um série, né? Um filme por aí, e vai aparecer também um vidro de janela. Aí você vai pesquisar mais profundo, né? Para ver o que é um vidro. Aí você vai encontrar que o vidro é um tipo de material, né? Em geral, que pode ser transparente, não pode ser transparente, pode ser formado pelos vários tipos de reagentes químicos, né, composições diferentes, tipo, o mais conhecido são o vidro de sílica, né, vidro de fosfato, por aí. E você vai ver várias aplicações, né, dia a dia, onde, por exemplo, eu coloquei um vidro do indústria do Corning, né, um Gorilla Glass, que está usado nos celulares e no relógios smarts, né? Uma característica dele que é transparente e bem dura, né? Aí a mecânica, dureza mecânica é muito alta. Aí você vai ver, né?
de onde surgiu o conceito de um vidro. Aí o primeiro vidro, na verdade, foi formado pela natureza. Como que foi feito, né? Aí hoje ativação volcânicas acabaram de produzir um vidro, né? Que os materiais já está a temperatura bem alta, né? Começa de ser esfriado bem devagarzinho, né? Se esse experimento é muito devagar, vai acabar em produção de um cristal. Mas se o experimento é muito rápido, que acontece no caso de ativações ou volcânicos, é um experimento muito rápido de um material que já no estado líquido, né? Vai acabar com ter um material no estado vítreo. Mas os vidros, os primeiros vidros formados pelo ser humano foram, na verdade, formados numa região que chama Mesopotâmia. Essa região Mesopotâmia é uma região bem antiga da história do ser humano, né? Que hoje todas as histórias que você vê do antigo, né? Vem nessa região do Turquia, Síria, Iraque, né? E essa região geográfica já está chamada de Mesopotâmia, né? Que os vidros foram, na verdade, 4.000 anos antes do Cristo, foram criados, né? Nessa região de Mesopotâmia. Aí depois, nos séculos de 14 e 16 antes do Cristo, essa tecnologia foi para Egito, depois mudou para Palestina, Síria, e mudou também 4.000 anos antes do Cristo, mudou para Mesopotâmia, né? E saindo dessa região, né? No sentido da Europa, vocês vão ver que aqui, em 2 anos ou 3 anos antes do Cristo, a indústria na verdade, o conhecimento, né, sobre a preparação dos vidros mudou para o Império Romano. Aí mudou também de novo para a Síria, mas no mesmo tempo que estava uma evolução muito rápida, né, nessa indústria, a China e a Índia também eles estavam fazendo alguns outros tipos de vidros, a parte do sílica, que contém bário e o chumbo. Aí, recentemente, né, nos anos atrás, vocês podem ver, né, que os vidros já mudaram, né, de ser domínio pelo pessoas da Ásia, né, inclusive quando teve guerras e o Genghis Khan e o Timur conseguiram, né, atacar muitos países por aí. E teve muitos impostos, né, pela importação de vidros pelos governos da Europa. Então, os europeus também conseguiram, né, decidiram começar a fazer os vidros próprios. Então, quem trabalhava com vidros fugiu pelas essas guerras e os impostos e fugiu para a Itália, a Alemanha, e começaram a fazer, né, um novo tipo de vidros, tipo de Valdez e potash lime, né? Aí, recentemente, vocês podem ver que na Europa, Estados Unidos e muitos outros países, né, vocês têm indústrias bem grandes que eles preparam, né, vidros fluorescentes, vidros opaline, né, e todo tipo de vidro, hoje em dia, né, você pode ver que está no mercado. Então, os mais importantes, né, é um vidro de sílica, que é a primeira produção desse vidro foi feito, né, no 100 anos atrás para cá, e eles vai, né, na verdade, foi industrializado junto com outros tipos de material, tipo cálcio, né, chumbo, cobalto. Aí, recentemente, né, em século 20, 21, as pesquisas esquentaram e aí nós temos vários tipos de
vidros, aí temos vários tipos de aplicações. Os vidros já começaram a aparecer, né? Em microscópios, telescópios, fibra ótica, uma garrafa de cerveja, né? Uma garrafa para whisky, né? Aí vocês têm vários tipos de cores, né? Que você pode dopar esses vidros com vários materiais para eles ficarem escuros, para ficar vermelho, amarelo. Aí você pode usar, né, vários tipos desses vidros, tipo vidro de borato ou fosfato, para ser como soldados, né? E aí você pode usar esse tipo de vidro, tipo fosfato, fluorofosfato, para usar como hospedagem para o laser. E você pode usar também esses vidros como um material, né, de optoeletrônico, material para eletrônica. E vários tipos de aplicações que surgiu, e vários tipos de vidros a partir do qualquer elemento que você imagine, né, de borato, de alumínio, de boron, de germânio, antimônio e telúrio. Hoje em dia, vocês podem ver que são grandes indústrias mundial, tipo Corning, né, que faz um Gorilla Glass para celulares, e as grandes empresas de pesquisa, né, que existe também no Brasil, tipo Centro de Pesquisa para Vidros, que lá está em São Carlos, e também temos aqui no nosso vizinha, né, uma indústria de vidros planos, o Vivix, né. Hoje em dia, todo mundo sabe como funcionam os vidros. Então, o que nós vamos mostrar hoje, né, um pouco mais avançado, as aplicações que ainda está na fase de desenvolvimento. Então, não temos resultados coerentes para ter o dispositivo pronto, mas a pesquisa ainda está em andamento. Mas, em geral, o que é o vidro, né? Aí aparece essa publicação que eu falo para todos os meus alunos, né? O primeiro artigo que você tem que estudar é esse aqui. O que é a definição de um vidro? É um material amorfo, né? Aí tem várias definições para um vidro, né? O Elliott, Zdarsky, Varshiniana, Demoros, eles fizeram vários tipos de definição para um vidro, mas, em geral, o vidro, na verdade, pode ser definido como um material, né, não cristalino que exibe o fenômeno que chama transição vítrea. Então, nessa transição vítrea, o que acontece? Na verdade, transição vítrea é uma fase, né, entre o fase sólida e fase líquida do vidro, do material. Então, essa transição vítrea é uma transição gradual e reversível. E os materiais amorfos de um estado vítreo relativamente quebradiça, né? Nessa fase, ele está bem mole. Aí, se você veja um diagrama de fase, de volume com temperatura de um material que está bem quente, né? Aí você vai conseguir diminuir, né, essa temperatura desse material bem devagar, e você vai atrás dessa linha, dessa curva azul, e você vai ter um cristal. Mas se você consegue esfriar o material bem rápido, você vai ter, na verdade, uma curva vermelha desse, né, e o resultado vai ter um vidro. Então, o que acontece? Quando você tem um líquido, um material de alta temperatura, numa mistura dos materiais, as moléculas são arranjadas bem aleatoriamente. Então, se você dá tempo para eles, eles gostam de ficar num estado de potencial química mais baixo. Aí, se você dá tempo, eles vão conseguir se arranjar e formar um cristal, que, na verdade, é um arranjamento bem periódico dos átomos e moléculas, né? Mas se você não dá tempo para eles, e resfria no momento, né? Se você tira seu material de 1.000 graus e bota no temperatura ambiente, né? De 27 graus. Ou bota no material mais frio, né? Do nitrogênio líquido. Ainda vai ser um resfriamento bem mais rápido. Aí você vai conseguir fazer esse
tipo de material. Quando você faz o vidro, né, numa fase da temperatura, na verdade, numa região da temperatura, você tem um material que ainda não é bem formado, o vidro, e ainda não é também o líquido. Então, uma fase que a gente chama de transição vítrea. Aí, mas não é uma temperatura fixa, não. É uma região da temperatura que, para um certo vidro, pode mudar de acordo com a velocidade de esfriamento. Temos vários tipos de vidros, como que já disse, né? O vidro de sílica, a base de óxido de sílica, vidro de fosfato, vidro de metais pesados, a partir de germânio, telúrio. Temos também vidro de halide e carbonide, que não são a parte de materiais óxidos, né? Eles têm sulfatos ou fluoretos e por aí. Cada um desse tipo de materiais tem característica deles. Então, de acordo com aplicações que você vai querer, você vai atrás do material próprio para você, né? Aí, se você quer um material mais transparente, você vai usar um sílica, né? Se você vai usar um material que tem uma energia de Fonon, né? Absorção da luz na região ultravioleta menor, você vai atrás de vidro de fosfato ou de metais pesados. Agora, se você quer um vidro mais leve, você pode escolher os halides, né? Ou carbonides, ou fosfato. Se você quer uma mistura dos configurações, eu quero um material que tem uma índice de refração alta, uma densidade alta e transparência boa. Aí você vai escolher os vidros a partir do óxido de metal pesado. Aí, de acordo com sua necessidade, você pode olhar, né, nessa planilha para escolher que tipo de material você tem interesse. Agora, para nosso caso, nosso interesse, onde a gente vai estudar parte óptica, né, a gente vai querer um material que tem uma transparência boa, tipo fosfatos, silicatos ou telúrio. E de acordo com nossas aplicações, se a gente vai fazer um fenômeno não linear ou linear, né, você pode adotar o material suficiente que você tem. E cada um desses materiais tem uma transparência, né, diferente. Então, se você pega um vidro de sílica, né, aí você, no máximo, vai chegar até 4 micrômetros, aí você vai perder a transparência óptica, mas você tem outras opções, se você realmente quer um material bem mais transparente, você pode escolher outros materiais, tipo selenide, telúrio. Bom, falando de índice de refração também, eu vou pular esse daqui, eu só vou falar aqui um pouquinho sobre índice de refração, né? De acordo com o seu material de interesse, você pode pegar o vidro que você deseja, né? Com o índice de refração que você quer. Tipo, se você vai fazer um lente, né? Ou se você vai fazer um vidro para ser uma hospedagem de um laser. Dentro do laser, eu vou querer que tenha um efeito não linear. Então, eu vou ver qual é o índice de refração linear, qual é o índice de refração não linear próprio, né? Correto para minha aplicação. Aí você vai pegar aquele vidro de base, aí você pode dopar com outros elementos, tipo nanopartículas, terras raras, e por aí, né? Para ter o efeito que você vai querer. Mas qual é as vantagens de usar os vidros, né? Porque a gente não estuda os cristais. Bom, cristais são os materiais fantásticos, né? Já foram usados bastante, ainda está em uso, né? Mas os vidros, na verdade, são materiais bem mais simples, bem mais amigáveis quando você vai tratar eles, né? Aí você pode produzir uma alta quantidade dos vidros com um preço bem baixo do que um cristal. Então, fabricação de um cristal, né? O crescimento de um cristal é um processo complicado e bem mais caro. Aí você pode
também tem vários tipos de propriedade física e mecânica, transparência, né? Você pode mudar a densidade e a cor, né? De acordo com os materiais que você vai adicionar ou tirar da sua composição principal. Aí os vidros também têm vários tipos de aplicações, né? Tipo, vidro de janela, você pode fazer uma panela para as comidas, né? Você pode usar lente de, na verdade, óculos, né? Você pode usar para telas, tipo TV, né? Você pode usar os vidros dopados com alguns materiais, tipo molibdênio, né? Alguns materiais por aí, que você pode usar como as memórias, né? Você pode usar esses materiais também, tipo os filtros ópticos, né? Sensores térmicos, e alguns vidros são também ativos como material na biologia, né? Você pode fazer dente, você pode fazer um osso artificial, né? Quando você tem um vidro de fosfato que tem cálcio, magnésio, então todos esses materiais podem ser absorvidos pelo corpo. Então você vai, em vez de colocar um platinho dentro do seu corpo, você vai colocar um vidro, aí à medida que o corpo vai se recuperar, o material desse vidro, né? Se foi absorvido pelo corpo, está tudo bem, porque está tudo material não tóxicos. Aí você tem esses dois tópicos aqui para você clicar depois, né? Aí você vai ver que é o The Glass Age Strong Durable Glass, o A Day Made of Glass, também dois vídeos no YouTube que são bem interessantes, mostra, né, todos os aplicações diários que de um momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quais são os materiais que você usa e são fabricados pelo algum tipo de vidro. Bom, vou pular também aqui. Outras aplicações dos vidros, né? São tipo os filtros, né? Fibra óptica, o laser de estado sólido, um LED também pode ser a partir de um vidro, né? E amplificadores por aí. Do outro lado, nós temos também um vidro cerâmico. Aí, qual é o benefício de ter um vidro cerâmico, né? Daqui um pouco eu vou chegar, mas, inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre o pesquisador, né, que inventou o vidro cerâmico. Na verdade, ele não inventou, ele não teve nem intenção para inventar um vidro cerâmico. O que estava fazendo? Ele estava estudando um tipo de material, aí botou o vidro que ele preparou dentro do forno, e sai correndo para casa, e quando estava dormindo, né, lembrou que, eita, não desliguei o forno. Aí, do dia seguinte, ele voltou e viu que o material mudou. Aí ele foi fazer alguns testes, um raio-x, né, uma microscopia, ele viu que dentro do seu material vítrea tem alguns fases cristalinas. Aí ele, na verdade, começou a estudar o vidro cerâmicos, ele, na verdade, quem dá origem desse conceito, né? Aí ele tem quase 60 patentes nessa área de vidros e vidros cerâmicos. Ele já tem vários tipos de medalhas, né? Prêmios mundial nas universidades que ele trabalhou, né? Aí teve um doutorado em 1940, né? Pela MIT. Depois ele teve outro doutorado em 1963, né? Na verdade, foi um doutorado honorável, né? Aí ele recebeu vários tipos de medalhas e prêmios durante a carreira dele. Mas como que nós podemos fazer um vidro cerâmico, né? Aí, olhando aqui, nessa diagrama de fase, né? Você tem a temperatura e o tempo. Aí, aqui embaixo, o mais importante para a gente é o vidro, ok? O vidro aqui, você pode
formar, né? Você pode preparar pelos vários tipos de metodologia. Você pode fazer um sol gel, né? Você pode fazer uma deposição, né? Então, você vai evaporar seus materiais, você vai ter um base, os materiais são evaporados, vai sentar, né? Um a um na sua base, aí você vai ter um vidro a partir de uma deposição, né? Ou você pode fazer o mais convencional, que você leva uma mistura dos materiais numa alta temperatura, você vai chegar à temperatura de fusão, aí você vai ter um resfriamento muito rápido, que chama melt quenching, um resfriamento muito rápido, e você chega até o seu material no estado vítreo. Aí, quando você tem esse material do estado vítreo, você pode chegar no outro estado, que chama vidros cerâmicos, a partir de vários tipos de processos controlados, né? Você pode usar um laser, né? Você pode esquentar, na verdade, o seu vidro usando um laser, aí você leva o vidro para uma temperatura alta e você chega a um vidro cerâmico. Ou você pode deixar o vidro, né? É um método convencional, dentro de um forno por algum tempo, né? É uma temperatura que você tem que estudar, onde é suficiente, né? E depois você esfria para ter um vidro cerâmico. Ou você pode fazer em duas etapas. Você vai esquentar seu vidro, deixa aí em alguma temperatura para fazer um efeito que a gente chama de nucleação, né? Então, você vai fazer núcleos, preparar os núcleos, depois você vai aumentar a temperatura ainda, vai deixar ainda o material dentro do forno. O que acontece é que esses núcleos vão absorver outros elementos e eles vão começar a crescer. Então, o fase cristalino vai começar a crescer. Então, você vai ter outro tipo de vidro cerâmica, né? Que é chamado de glacial mixer. Aí, os exemplos de vidros cerâmicos, né? São aqui, ceramização pelo cristalização no corpo, né, do vidro. Aí você bota o vidro dentro do forno, aí você pode ver que tem duas fases cristalinas, uma fase com tamanho maior e umas fases com tamanhos menores. Você pode também usar, né, um agente de nucleação. Então, você pode usar um zircônio, né, óxido de zircônio, dentro do seu material. Aí, quando você leva a temperatura, esse óxido de zircônio é responsável, né, para juntar outros materiais e formar uma fase cristalina em torno dele. Então, aqui você tem o agente, né, responsável para a cristalização, e você tem um cristal aqui bem formado no tamanho de, uns 500 nanômetros de diâmetro. Você pode também ter um efeito de separação de fase. Essa separação de fase, muitas vezes, acontece espontaneamente. Ou, se você tem como controlar a sua composição, se você conhece já o seu vidro, a sua composição, você pode fazer isso, né? Então, o que acontece? Que durante o esfriamento do vidro, pode acontecer que as fases ficam separadas, né? Então, você não vai ter um vidro que são totalmente, aleatoriamente, né, arranjado as ligações entre os átomos. Então, alguns átomos têm uma preferência de juntar com outros. Então, você tem uma separação entre as fases dentro do seu vidro, que vai chamar o vidro cerâmico, por aí. E aí você vai ter a formação de vidro cerâmica a partir de indução pelo laser, né? Aí você, nesse caso, geralmente você vai usar um laser de femtosegundo, né? Com uma potência suficiente para formar o vidro cerâmico. Então, você vai atacar pelo luz, né? Você ataca todas as moléculas, aí você tem que controlar onde que você vai querer fazer esse vidro cerâmico, lá na superfície, lá dentro do seu material, né? Ou no outro lado. Aí um processo demorado, porque você tem que varrer toda a superfície do seu material, todo o corpo do seu material, para poder ter uma
ceramização bem homogênea. Então, igual o vidro cerâmico também veio ter umas definições recentes, né? Aí, a primeira definição que o Stuck, o rapaz que esqueceu o vidro no forno, deu, foi que ele falou que o vidro cerâmico, né, é um vidro que você vai precisar de um agente para nucleação, aí você vai fazer uma cristalização pelo um processo controlado. Mas, recentemente, alguns pesquisadores, né, fizeram uma definição bem melhor. Disseram que o vidro cerâmico é um material inorgânico, não metálico, que está preparado para uma cristalização controlada de um vidro, né? Através de métodos de processamentos diferentes, né? Aí você pode usar vários tipos de métodos. Aí esse tipo de material tem at least, né? Ou pelo menos tem uma fase de cristalina funcional. Então você pode, na verdade, ter 2 fases, 3 fases cristalinas dentro do seu vidro, que é um vidro cerâmico mais complexo. Aí, a fração, né, volumétrico desses cristais dentro do seu vidro pode ser de menos que 1% até 100%. Desculpa. Então, se você tem um vidro, aí você consegue chegar a quase 100%, né, de fase cristalina dentro de um vidro, você não transformou o vidro para um cristal. Você transformou o vidro ainda para um vidro cerâmico, mas que ele não tem mais resíduo vítreo, né? Ele é totalmente cristalizado, mas é um vidro cristal, porque o parente foi um vidro. Ele foi processado para criar um vidro cerâmico. Mas qual é a vantagem de usar um vidro cerâmico, né? Nós já temos cristal, já temos vidro, por que a gente usa vidro cerâmico? Porque o vidro cerâmico é só fácil de processar, fabricar. Então, vale a pena investigar. Aí, quando você investiga, você vai ver que esses materiais têm uma dureza mecânica bem mais alta do que os vidros. E ele ainda tem uma propriedade física melhor, tipo, você pode modificar a densidade, né? Aí, os espaços de porosidade que tem dentro do vidro, você pode controlar no vidro cerâmico, para não ter, você pode ter uma expansão térmica bem mais baixa, então você pode usar vidro cerâmico nas aplicações onde você tem um contato com temperaturas mais altas, onde o vidro vai quebrar, né? Aí o choque térmico não vai afetar seu material. Aí aplicações que eles têm, né? Tipo na cozinha, para fazer um fogão, né? Tudo transparente, né? Ou um fogão sem chama, né? Você pode ter até aplicações militares, porque esses materiais são bem duros, não são metal, parece com vidro, mas que tem uma dureza mecânica bem parecida com o metal. E você tem também aplicações na biomedicina, né? Tipo, osso artificial, como dente, né? Por aí. Alguns trabalhos que escolhi, só para passar informações bem rápidas, né, não gastar muito tempo revisando literatura, são um trabalho que escolhi isso, infelizmente esqueci de colocar na verdade, colocar a referência aqui embaixo. Nesse trabalho, você pode ver, né, nessa figura letra B, nós temos dois materiais, o vidro e o vidro cerâmico. Então, PG é o vidro, né, parent glass, né, o vidro parente,
o GC é glass cerâmico, o vidro cerâmico. Aí você pode ver que quando você forma um vidro, você tem uma certa transmitância, né, numa região de ultravioleta visível, até perto de infravermelho. Porém, quando você tem vidros cerâmicos, em muitas vezes você perde transparência. Nesse trabalho recente aqui, a transparência até melhorou nessa parte do ultravioleta. Aí, quando você veja o espectro de emissão através de um processo que a gente chama upconversion, onde você joga um laser de 980 nanômetros no seu amostra e através de um processo não linear, o seu material vai absorver 2 fótons e vai emitir um fóton como resposta, né? Aí você tem emissões no alta energia, ou com comprimento de ondas menores. Aí você pode ver que o vidro materno, o PG, né, tem uma intensidade bem baixa aqui no upconversion dele. E quando você tem glass cerâmico, o vidro cerâmico, a intensidade dessa emissão melhora quase 70 vezes. Então, o efeito de ceramização desse vidro foi bem grande, né? Mudou a transparência do vidro e também aumentou bastante a intensidade da emissão não linear aqui. Aí você pode ter também mais avançado, né? Você pode ter uma mistura de nanopartículas magnéticas, tipo óxido de ferro, né? E nanopartículas de óxido de sílica dentro de um vidro, beleza? Então, aqui um vidro que você pode, vidro de fosfato, né? Que você pode dopar tanto pelo, aqui o vidro mesmo, número 1, né? Aí, número 2, você tem o vidro que já tem, né? Os nanopartículas. Aí você tem número 2, 3, 4, que são diferenciados pelo tempo que foram tratados, né? Dentro do forno. Aí 15, 45 e 77 minutos o tempo de processamento. Aí você pode ver, né? Que você pode ter nanopartículas de várias formas dentro do seu vidro, que vai ter várias aplicações por aí. Aí nós temos aqui alguns exemplos dos pesquisas recentes que fizemos, né, a partir de 2020 para cá, junto com os meus alunos do programa de iniciação científica e programa de pós-graduação em engenharia física na UAXA. Aí nós estudamos algum tipo de vidro de telúrio dopado com érbium, né? Aí dentro de um processamento, dentro de um forno, né, a gente tentou transformar esses vidros para vidro cerâmico, mas que não foram transparentes, ficaram opacos, ficaram um pouco escuros. Aí o resultado vem aqui. Esse é um vidro de telúrio com zinco, que já tem o óxido de érbium também, 1% de óxido de érbium. E no lado direito você tem um material que já foi reprocessado, né, dentro de um forno por algumas horas, em umas temperaturas diferentes. Aí a gente pegou o vidro materno, né, o vidro parente, e fizemos análise calorimétrica para ver onde que tem algumas características, né, dele, tipo temperatura de cristalização aqui, número 1, temperatura de cristalização, número 2. Aí tem uma temperatura de transição vítrea também aqui, em torno de 320 Celsius, e uma temperatura de fusão aqui em torno de 600 e pouco. Aí a gente pegou, né, várias temperaturas e testamos entre 300 e 500 Celsius para ver quais são os efeitos. Aí escolhemos esses duas amostras, né? E você pode ver que esse é o perfil raio-x do vidro em curva preta, aí curva
vermelha mostra o vidro cerâmico, mas que não mostra nenhum fase cristalino aqui, né? Então, não está aparecendo nenhum pico de cristalização, né? De difração pelos planos cristalinos. Mas quando você trata o vidro numa temperatura maior que 460, aparecem duas fases cristalinas aqui, que já separei, né? Pelo X e pelo o ciclo. Então, dentro desse vidro cerâmico, nós temos já duas fases cristalinas. Aí, quais são as aplicações desse tipo de material? A gente levou a estudar, né, esse tipo de material pelo recente aplicações que já está bem quente hoje em dia, né, que é o termômetros luminescentes. Aí, o que é um termômetro luminescente? Aí, você não tem um termômetro convencional, né, que usa mercúrio. Você não tem um termômetro de um gás, né, de um barômetro, mas, na verdade, é um termômetro que usa a óptica, né, a luminescência e a intensidade, o comprimento de onda, né, de uma emissão para definir a temperatura do material. Então, se o seu material tem sensibilidade à temperatura, pode ser usado como um termômetro. Só tem que estudar para ver se o material é estável, ou curvas são reproduzíveis, né? Aí você pode usar vários tipos de parâmetros do seu material, tipo posição da banda, intensidade da banda, intensidade relativa de duas bandas, o tempo de vida de decaimento da sua emissão. São parâmetros que você pode estudar para ver se varia, né, com temperatura ou não. No nosso caso, a gente usou, né, emissão para duas níveis da energia que são termicamente acoplados. Então, o que significa isso? Esses dois níveis, A, B, são dois níveis da energia de um certo íon terra rara, né? Que são bem perto. Então, qualquer variação na temperatura, você pode dar energia suficiente para o elétron que está no nível B para subir no nível A, né? Ou vice-versa, né? Você vai esfriar e aquele elétron que estava no nível da energia, né? A pode descer para o nível B. Aí você pode estudar a razão da energia, a razão da intensidade, ou razão da energia, né, emitida pela nível A e nível B para nível C, para ver quais são a sensibilidade térmica desses vidros através de algumas equações que não vou aprofundar aqui a parte da teoria. Então, primeiro a gente viu, né, aqui como que muda uma emissão no infravermelho, né, desse material após ceramização. Então, você tem um material, o vidro, né, que é o curva bem mais grossa. Aí você tem os outros dois vidros cerâmicos. Você pode ver que o vidro cerâmico em 410, né, mudou um pouquinho a intensidade em torno de 1.550, mas aquele outro que já estava com fases cristalinas bem definido, já mudou bastante. Ele já tem uma curva bem mais larga, né? O pico principal já mudou de 1.530 para 1.550 e pouco, 50, 60. E também o tempo de vida de decaimento dessa banda aqui também mudou. Para o vidro de 2,49 milissegundos, para o vidro cerâmico que chegou a 1,72 milissegundos. Então, é bom ou ruim, depende das suas aplicações. Se você tem aplicações de switching, né, onde você vai desligar, liga o seu dispositivo bem rápido, é bom ter um tempo de vida bem mais curto. Se você vai usar como material para up conversion ou para fazer fibra óptica,
aí você talvez precisa de um material que tem um tempo de vida mais alto, né? Então, talvez não é bom chegar a fazer um vidro cerâmico. O vidro já é bem melhor. Então, dependendo das aplicações, né? Você poderia escolher, seria o vidro ou o vidro cerâmico seriam os melhores. Aí, falando sobre a aplicação em termometria, né? A gente pegou esse tipo de vidro e estudamos, né? A termometria deles. E quando esses vidros a gente colocou nanopartículas de prata, a gente viu que a sensibilidade térmica ainda melhorou. Aí aqui você pode ver os níveis termicamente acoplados, né? Onde você vai ter uma fonte da luz, você emite para joga na sua amostra, né? A partir de um processo não linear, você vai excitar 2 vezes, aí ele absorve 2 fótons e vai emitir um fóton aqui. Aí o fóton pode cair desse nível, 2H11,2, ou pode cair primeiro para 4S32 e cair para o estado fundamental. Aí, dependendo da situação, né, e da temperatura, esse razão entre duas emissões, que são esses dois aqui, em torno de 550, em 520 e 550, esses dois níveis aqui. A razão da intensidade entre esses dois pode mudar bastante a partir da variação da temperatura. Aí você tem essa curva de calibração, né? Onde você pode definir qual é a sensibilidade térmica do seu material. Então, como resultado dessa parte, a gente só chegamos a dizer que, né, quando a gente adiciona nanopartículas de prata, melhora a sensibilidade térmica. Porém, ainda não fizemos teste para os vidros cerâmicos, tá bom? Aí, recentemente, também, nesse ano, foi publicado nosso capítulo de vidro, né? Nosso capítulo de livro, que eu, com colaboração com meus alunos, né? Alisson e Itamar, que Alisson já está fazendo doutorado, e Itamar, o nosso aluno atual aqui, né? Esse trabalho foi um resultado de várias colaborações, né? Que começou em 2016, lá em São Carlos, com um pesquisador da Índia e os professores de UFSCar e USP. Depois, teve colaborações permanentes, né? Em 2017, também a gente fez outro tipo de estudo, que o primeiro trabalho foi fundamental, né? Hoje, parte básico. Depois, a gente estudamos parte óptica desses vidros de alumínio sílica, né? E depois, aqui na UAXA, a gente estudou a parte da calorimetria, né? Análise térmica desses vidros, junto com o professor Ramon, eu Itamar, que está aqui, e adicionamos nesse capítulo de livro, né, alguns resultados da dissertação do Alisson. Então, vamos ver o que nós fizemos aqui, né? Nesse estudo, nós temos os vidros, que são aqui, né? GN1, GN2, GN3. E GN4, que na verdade não está aparecendo aqui, mas igual ao GN3. Não tem tanta diferença em cores. A GN1 é um vidro de sílica, que tem alumínio, zinco, titânio e um pouco de cálcio. GN2 já é o mesmo vidro, mas que adicionamos um pouquinho de oxídio de césio. Por quê? Porque esse vidro GN1 virou muito opaco, né? Muito preto. Marrom igual preto. Aí, estudamos o caso e parece que o titânio aqui dentro desse material, a gente colocou esse titânio para ser uma agente de nucleação, para fazer vidro cerâmico, mas que esse titânio já estava absorvendo muita luz, então o vidro ficou, não ficou transparente, né? Ficou translucente. Aí, para resolver esse problema, adicionamos um césio, aí mudamos o titânio de estado
excitado 3 para 4. Aí o vidro virou transparente. Então, de GN1 para GN2, o processamento é só ter um vidro transparente. E de GN2 para GN3 e GN4, a diferença é que a gente adicionou terras raras. Então, GN1 é um vidro que não vai ter muita coisa, né, para fazer, porque não me interessa um vidro que não é muito transparente, né? Eu quero estudar emissão, absorção e emissão. Então, eu quero um GN2 que, na verdade, é transparente, mas GN2 também não tem um reagente que vai emitir luz. Então, eu coloco europeu, né, e neodímio para ter GN3 e GN4. Então, esse GN3 foi processado, né? Foi processado por vários tempos de 2, 25, 50 e 100 horas para ter o vidros cerâmicos. Aí, resultado é o seguinte, o espectro de absorção mostra que de GN1 para GN2, já a transparência aumenta. Aqui GN1 em amarelo, GN2 aquele azul turquesa clara, né? Aí de GN1, quando você processa GN1 para GN1 mais 12 horas, mais 50 horas, bom, o GN1 só fica piorando, né? Perdendo transparência. E GN2, quando você processa por várias horas, ele também perde transparência, mas não perde tanto. Então, ainda vale a pena, né, ver até onde nós podemos tratar ele e até onde ele vai ser útil para a gente. Quando você estuda propriedade mecânica, você pode ver que o GN2, quando você tem no estado de vidro, você tem uma dureza mecânica, né, em termos de dureza Vickers, em torno de menos que 600. Mas quando você já tem um tratamento térmico de 20 e 50 horas, 25 e 50 horas, a dureza dele, a dureza mecânica dele, chega até 750. Então, já é suficiente, porque a parte de 50 horas para 100 horas não vai mudar nada aqui, em termos de propriedade mecânica, e também, se você veja aqui na propriedade óptica, também não vai mudar tanta coisa, só vai perdendo um pouquinho mais ainda a transparência. Olhando uma microscopia eletrônica, né, de transmissão, você pode ver várias nanopartículas, que na verdade são fase cristalinos na escala nanométrica, em torno de 10 a 20 nanômetros. Aí você tem esse daqui, com 2 horas, que já mostra que é 10 nanômetros, e quando você aumenta para 100 horas, você chega a quase nanopartículas, né? Os fase cristalinos em escala de diâmetros mais ou menos de 15 a 20 nanômetros. Então, é um sucesso aqui. A gente estudou propriedades térmicas dele, né? Aí, sumarizou aqui, que para o GN1, GN2, GN3, a gente caracterizou, né? O temperatura de cristalização, temperatura de transição, e a gente vê a estabilidade térmica desses materiais. Aí você pode ver GN1 em um vidro, né? De um vidro que você tem aqui caracterizado pelas várias taxas de aquecimento. Então, a gente, dentro da análise térmica, você tem que processar o vidro, né? Deixa dentro do forno, aí você vai aumentando a temperatura com uma taxa fixa e você vai analisar. Então, para cada taxa, você vai analisar as características dele. Aí você pode ver que para de GN1 para GN2 e para GN3, a estabilidade térmica gradualmente aumenta de 136, 148 e 166 Celsius, né? O que é estabilidade térmica? Uma diferença de temperatura entre temperatura de cristalização e temperatura de
transição vítrea. Quando essa diferença da temperatura é maior, você tem uma faixa maior da temperatura onde você pode trabalhar com seu material. Então, você tem um material que pode trabalhar acima de transição vítrea, mas ele pode trabalhar até temperatura de cristalização. Por quê? Porque nessa faixa ele ainda não vai mudar de configuração. Quando você chega à temperatura de cristalização ou acima da temperatura de cristalização, você já começa a processar o vidro, né? O vidro cerâmico, o vidro, e você vai chegar a outras fases de cristalinidade, né? Você vai mudar a configuração do vidro cerâmico. Aí a gente estudou vários tipos de energia de ativação, né? Pelos métodos diferentes de Ozawa, Kissinger, Avram, são métodos diferentes que estudam, né, bem básico, né, o processamento para fazer vidros cerâmicos. Aí não vou entrar nessa parte, vou concentrar mais na parte da propriedade óptica, né? O vidro GN3, lembra que o vidro GN3 foi o vidro mesmo, mas que adicionamos óxido de césio e óxido de iorópio. Aí quando você tem o vidros cerâmicos, né? O vidro mesmo só mostra aqui emissões do iorópio. Mas o vidro cerâmicos também mostra uma banda bem larga entre 400 e 550 nanômetros, que na verdade vem da fase da cristalino. E o que acontece que aqui a intensidade da emissão do iorópio diminui quando você tem mais fase cristalino, a intensidade dessa banda aqui aumenta. Então, você pode estudar, né, esse caso, tanto pela transferência da energia do iorópio para os fases cristalinos, ou você pode já dizer, né, que os fases cristalinos podem ter uma interferência, tipo espalhamento, eles espalham a luz, não deixam que o iorópio absorve, eles absorvem, eles emitem no outro região espectral. Aí, quando você tem o vidro GN4, você tem, né, o mesmo vidro de GN3, mas que está dopado com miudinho. Aí, nesse caso, você tem duas curvas nessas emissões, né? Esse é o espectro de emissões do vidro e do vidro cerâmico na letra B. Aí, na letra A, você pode ver que o vidro tem algumas emissões, né? Aqui, 1, 2, tem em torno de 1.200 e em torno de 1.350. O vidro cerâmico também tem o mesmo espectro. Então, você aumenta a temperatura de temperatura ambiente para 150 Celsius, o que acontece que no caso de vidro, né, aparece uma banda aqui em 1.200, que quando a temperatura ambiente não apareceu. No caso do vidro cerâmico, também nós não temos nenhuma diferença, mas também aparece uma banda aqui em torno de 1.200 nanômetros. Então, um fenômeno que foi observado bem pouco na literatura. É uma coisa bem interessante que a gente ainda está estudando. Esse foi uma parte pequena do capítulo do livro nosso, mas que não foi publicado como um artigo, porque precisamos verificar totalmente uns detalhes sobre essa emissão, né, para poder finalizar esse trabalho. Então, esses emissões aí são gerados pelas transições entre esses níveis 4F52 ou 4F32 para nível 4I92, nível fundamental aqui. Mas que raramente acontece uma transição entre 4F52 para um nível aqui 4I32. Então, esse que já está amarelado aqui, 1.200 nanômetros, essa curva, é uma novidade aqui que raramente podia acontecer. E está acontecendo nesses dois casos, onde a temperatura é mais elevada. Bom, quando a gente estudou a sensibilidade térmica, a gente viu que a sensibilidade térmica do caso de vidro cerâmico é um pouco mais alta do que no caso do vidro. No caso do vidro cerâmico, nós temos
sensibilidade relativa de 1.496 por temperatura quadrada, mas, no caso do vidro, essa sensibilidade relativa é quase 1.400 por temperatura quadrada. E quando esse número é maior, você tem, na verdade, sensibilidade maior. Então, o vidro cerâmico pode servir bem melhor. Aí, como conclusões nesse colóquio, né, eu só queria mencionar mais uma vez, né, que os vidros são materiais bem antigos, né, mas ainda tem muitas aplicações na tecnologia e na pesquisa avançada. E os vidros e vidros cerâmicos dopados com terras raras são materiais realmente importantes, né? Inclusive para quem trabalha na parte da ótica, laser e processamento de materiais, e tem várias aplicações dia a dia, né? E também na indústria e na pesquisa avançada. Aí nós podemos ver nesses exemplos que quando você aplica nanopartículas, você pode melhorar a intensidade das emissões e também você pode melhorar a qualidade do seu material para usado tipo um termômetro, né? E os vidros cerâmicos são os materiais que têm as suas vantagens e também têm alguma desvantagem, né? Aí eu tentei mostrar alguns exemplos desses dois tipos de materiais nessa palestra. Aí novamente eu agradeço quem está aqui, né? A paciência de vocês, e agradeço ao professor Holanda, ao professor Rafael pelo convite, e também um agradecimento especial para os meus colaboradores, né? E os meus alunos, que, bem, eu tive paciência com eles, eles também teve muita paciência comigo, né? E agora passo a palavra para vocês, se alguém tem dúvidas, perguntas, eu fico feliz a responder. Perguntas? Comentários, perguntas? Vou rezar. Oi. Uma dúvida. Esses vidros, né, alguns desses, vocês já estão produzindo aí na Waxa, ou na verdade isso faz parte do teu plano? Tipo, é uma coisa que tu quer fazer, não sei se já está fazendo, produzindo. E mais, aí, tipo, algumas mudanças que são feitas, né, nas características dos vidros. Muitas delas, elas são motivadas por algum tipo de aplicação tecnológica que vocês visualizam. Como é que tu vê essas questões? Bom, sobre a primeira pergunta, né? Nesses anos, nesses dois, 3 últimos anos, né? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou focando mais em síntese de nanopartículas, né? Porque um processo bem mais limpo, né? Não precisa de um laboratório que tem uma saída de fumaça, essas coisas, né? Aí estou segurando, né? Um pouco de atmosfera do trabalho para não fazer muita coisa de bagunça, né? E o que eu estou fazendo com vidros são os vidros que eu já tenho, né? Já tinha preparado, ou recebo pelos meus colaboradores, e a gente processa numa temperaturas mais baixas, né? Tipo, para transformar vidro para vidro cerâmico, não precisa de elevar a temperatura acima de 1.000 graus. Então, não estamos fazendo vidros dentro da Waxa, mas a gente está processando os vidros. E as nanopartículas são outra parte do meu interesse, né? Que, tipo, Itamar está fazendo, né? Teve um aluno de PIB que também estava trabalhando nessa área, que eles
está testando, né? O Leandro também, o nosso postdoc. A gente testa pelas várias rotas, né? Mais limpos, que não precisa de fumaça, de uma sofisticação, né? É uma pesquisa que em paralelo, né, com os vidros, a gente está fazendo. Sobre a segunda pergunta, sim, na verdade, eu, como diz o meu colega, né, ele me motivou sempre a pensar assim. O Carlos Jacinto, o professor da UFAL, né, Instituto de Física da UFAL, ele falou para mim uma vez que, olha, você tem que olhar, na verdade, onde você vai chegar, qual é a aplicações que você tem, e aí você vai escolher o vidro e você vai processar de acordo com sua necessidade. Então, antigamente, como que foi um aluno, né, fazendo doutorado, depois de fazer um pós-doutorado, eu pegava todos os materiais que são disponíveis para pesquisar. Então, a gente chama isso de pesquisa básica, né, fundamental, pesquisa de laboratório. Você faz alguma coisa para descobrir o que é, né, para aprender. Mas uma vez que você já vai fazer uma pesquisa, você tem uma motivação, um objetivo, né? Aí, tipo, o meu objetivo é estudar um material que serve para termometria óptica. Então, esse material deve ter algumas características, né? Tipo, deve ter um material rígido. Eu não quero que o meu material quebre em breve, né? Ou eu quero que o material seja transparente. Então, eu vou escolher um vidro que seja transparente. Agora, o meu interesse é que o material tenha uma dureza mecânica bem alta. Então, eu vou transformar de vidro para vidro cerâmico. Mas eu tenho que controlar isso para não perder transparência. Aí eu quero estudar termometria óptica, tá bom. Então, eu preciso de uma terra rara que serve para isso. Tipo, eu não posso pegar qualquer terra rara. Eu preciso de um íon, né? Que tem 2 níveis bem um próximo ao outro, né? Para poder ser 2 níveis termicamente acoplados. Aí sim, eu posso pegar neodímio ou eu posso pegar erbium, né? Aí, de acordo com aplicações que você deseja, né? Você vai atrás do material e o processamento e o dopante. Não sei se foi satisfatório as respostas. E não, deu para entender bem. Parabéns aí novamente aí pela apresentação. Obrigado. Muito bem. Excelente palestra, Reza. Pessoal, mais alguma pergunta? Comentários? Se não temos, vamos agradecer. Peço a todos que abram aí seus microfones para saudar aqui o professor Reza. Reza. É isso aí, Reza. Muito bom. Pessoal, na próxima semana nós não teremos colóquio, certo? Teremos a segunda escola de optoeletrônica e espintrônica, que inicia dia 16 e vai até o dia 18. Então, semana que vem nós não teremos colóquio e a atividade será a escola, certo? Todos, mesmo aqueles que não se inscreveram, né, devem comparecer, estão convidados, e aí não precisa se inscrever, basta ir lá e participar, tá bom? Então, por hoje é só. Grande abraço, Reza. Excelente palestra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau.